Aí, 6 de dezembro de 2023. Vamos para mais uma maula do Glorioso. Eu sou um botafoguense de 77 anos, plenamente realizado com tudo que esse Glorioso já deu para o mal aqui e para o futebol brasileiro. O Brasil tem 5 Copas do Mundo. As 3 primeiras foram as fundamentais, 58, 62, 70, onde esse clube aqui foi imprescindível nas 3 campanhas. É por isso que é o Glorioso, é das glórias. As outras Copas do Mundo, a de 94 e 2002, os 2 times cabeçudo, com meio de campo nada inteligente. Na de 94, o melhor jogador do Brasil foi o Tafarel, que defendeu os pênaltis no jogo decisivo. O pênalti principal. E agradece os 2 caras da Itália que chutaram para o alto. E na de 2002, o melhor jogador da Copa, a do técnico Filipão, o melhor jogador da Copa foi o goleiro alemão. Então, essa hegemonia aqui de 5 anos do futebol brasileiro hoje se deve às 3 primeiras Copas do Mundo, onde o Glorioso foi imprescindível. Então é muito triste a gente ver hoje aí jornalistas, humoristas que se dizem alvinegros, tá toda hora no estádio vendo o jogo do Botafogo com a camisa, e vem a público aí fazer chacota com o alvinegro numa peça teatral. Esse não é botafoguense, esse é tão jovem que nem viu a fase gloriosa do futebol brasileiro. Tem que ter muito respeito com esse time aqui, porque esse time aqui é que permitiu a hegemonia do futebol brasileiro. É só olhar a Copa de 62, que o Pelé saiu machucado no segundo jogo, e foi essa estrela que segurou o tranco. Agora a gente vê aí uma palhaçada dessa aqui, ó. O cara que vem e bota aqui o tacômetro. Um flamenguista faz o tacômetro do Botafogo. E eu respondi para ele aqui, ó. Destaca-se nesse tacômetro dele o tetracampeonato do Botafogo estadual. O único time que ganhou 4 vezes seguida. O Flamengo já chegou a 5 vezes a tri e pipocou no tetra. O Flamengo tem mais de 100 anos, 120 anos, né? Nunca conseguiu, né? Uma outra falha grave também aqui é que ele não coloca as conquistas do Botafogo do torneio Rio-São Paulo. O torneio Rio-São Paulo era muito mais importante dos atuais campeonatos nacionais, muito mais difícil. Ele era disputado entre os 8 times melhores do Rio-São Paulo. E ele também não fala nas conquistas do Glorioso dos torneios internacionais, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa, que o Botafogo conquistou nas décadas de 50, 60 e 70, que eram muito mais difíceis do que atuar essa porcaria de Libertadores aí, o Mundial de Clube. Tem um time aí que tem a Taça Toyota. Então, nota 1 ou 2 para esse vídeo desse palhação aí. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, o mais importante, tu és o Glorioso, não é o final, mas o importante é a viagem, entendeu? A viagem. Mal aqui, 2023, passou o ano inteiro gozando todo mundo, fazendo turbo. Segue o líder! Durante 8 meses tiveram que aturar isso. Doeu pra caramba, né? O melhor futebol foi o futebol do primeiro turno do Botafogo. Primeiro turno avassalador. Teve o acidente do técnico que foi embora. Teve o acidente do Caçapa também, foi embora. Teve o acidente da Laje que caiu, aquele cara que não fez nada, perdeu um monte de rodadas. E teve vários acidentes no final do campeonato. Ficam falando do Botafogo, mas esquecem que o Botafogo e o Cuiabá no Engenhão, o Botafogo deu 30 e tantos chutes a gol. O Cuiabá deu um, no finalzinho do jogo fez 1-0. Esquecem o 2-2 com Fortaleza, aquele jogo que o Fortaleza empatou no final do jogo, que o juiz deu 20 minutos de prorrogação. Esquecem agora o recém 4-3 do Palmeiras no Botafogo, né? Que acabou 3-0 o primeiro tempo, podia ter acabado 6-0. Todos os cronistas dizem que foi o melhor primeiro tempo do campeonato. Foi
encurralada que o Botafogo deu no Palmeiras. Depois tiveram que expulsar o Adrielson no segundo tempo para conseguir fazer uma virada de 4-3. E esquecem também que Papai John pipocou. Papai John alugou o Engenhão para um show internacional aí de uma cantora. E se o jogo Botafogo e Grêmio fosse no Engenhão, o Luizito Soares não ia jogar por causa do joelho dele, já estava fora do jogo. Como o jogo foi em São Januário, grama normal, o Luizito jogou e virou um 3-1 do Botafogo para 4-3, com 3 gols do Luizito Soares. E esquecem também muitas outras coisas que aconteceram no decorrer dessa viagem. Mas eu digo para vocês, apesar do Botafogo estar 10 jogos sem ganhar, agora, Botafogo já está na Libertadores do ano que vem. O projeto do Papai John, com a saída do Botafogo da Série B para a Série A, no ano passado foi fazer um campeonato de sustentação e ele fez. Esse ano o objetivo seria ele ficar para a Sul-Americana, para daqui a 2 anos ele ficar na Libertadores ou ser campeão. Só que esse ano nós já acabamos estando na Libertadores do ano que vem. E tendo feito, assim, criado condições para esse que poderia ter sido o melhor campeonato nacional da história, não fosse a vergonha do seu Diniz, funcionário da CBF e do Fluminense, que faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, botou o time reserva para jogar contra o Palmeiras, num jogo, seria o jogo mais importante do campeonato. E aí perdeu para o Palmeiras, o que não perderia em 90% de chance se tivesse com o time titular. A 2 rodadas do final, 5 times podendo ser campeões, inclusive o Botafogo, houve essa trapaça, digo eu, do seu Diniz, que triturou o campeonato nacional. Mas, como para o Glorioso o mais importante é a viagem, não é o resultado, nós vivemos um ano maravilhoso, curtimos o ano inteiro, zoamos pra cacete, tiveram que aturar o Glorioso dando show. E agora o que aconteceu com o Botafogo, de ter perdido uma liderança, aconteceu também com o Corinthians, com o Internacional e com o São Paulo, que foram campeões no primeiro turno, maravilhoso, e depois arriaram como o Botafogo também arriou. Só que não tiveram todas essas variáveis contrárias para derrubarem o alvinegro. Como o mais importante é a viagem, e como eu sou um alvinegro que curto esse clube desde a década de 50, parabéns, Glorioso. Você é e sempre será, para nós, o time mais importante da história do futebol brasileiro. Os que estão por aí a reclamar não conhecem a história do Glorioso. O mais triste é que muitos alvinegros não conhecem. E muitos desses são artistas, atores, jornalistas que ficam a falar besteira aí nos meios de comunicação. Obrigado, gratidão é o único sentimento que todos têm que ter em relação a esse maravilhoso clube que vai dar muitas alegrias ainda para o futebol brasileiro.